Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo sobre língua portuguesa. Eu sou a professora Fernanda Gomes e hoje o nosso tema é questões discursivas. A gente vai fazer esse vídeo sobre essas questões porque muita gente tem medo quando vai para uma prova e tem questões discursivas. Então vamos ver uma forma prática de fazer, uma forma bem tranquila, uma forma para a gente ficar com segurança, não é verdade? Vamos falar primeiro o que seria uma questão discursiva. Isso daqui a gente já tem desde quando a gente está na escola, né? No ensino fundamental. Quando a gente vai fazer uma prova, a gente está na escola, a gente sempre pensa, mas será que a prova vai ser aberta ou vai ser fechada? A gente não fala assim? Quando a gente fala assim, a prova é fechada, ou seja, a gente vai fazer uma prova de múltipla escolha, né? Que a gente fala assim, prova de marcar. E essas a gente não fica tão nervoso, porque a gente sabe que se a gente não souber a resposta, ali tem como chutar, né? E talvez a gente até acerte a questão. Agora, a questão aberta é aquela questão que a gente fala assim, é a questão de escrever, é a questão escrita. Então aí a gente tem mais uma ansiedade, vamos dizer assim, porque a gente tem que saber, não dá para enrolar. Só que mais importante do que a gente saber ali o que eles estão pedindo, né, saber a resposta, é a gente se expressar. É a gente escrever de uma forma coerente, coesa e clara, para que o corretor compreenda, para que ele veja ali uma resposta muito bem feita, não é verdade? Então a gente vai ver dicas de como fazer a questão discursiva, que não é nada mais, nada menos do que uma resposta aberta, uma resposta escrita. Então, para a gente saber fazer uma questão exemplar, a gente tem que ter essa noção aqui. Então, vamos começar comparando esses dois tópicos. A gente tem aqui o texto dissertativo de um lado e o parágrafo dissertativo de outro. Então, vamos comparar essas duas coisas para ver onde a gente quer chegar. Primeiramente, quando a gente fala em texto dissertativo, é a redação dissertativa, é aquele texto que a gente muitas vezes treina para fazer algum tipo de prova, correto? Então, no texto dissertativo, normalmente a gente tem aquela estrutura padrão, que é a introdução, que é o desenvolvimento e a conclusão. Normalmente a gente faz um parágrafo para a introdução, o desenvolvimento a gente faz 2, 3 parágrafos, né? A gente tem que ter, pode ter um parágrafo só, mas é comum que a gente tenha 2 ou 3 também, que é onde a gente explica o tema que a gente citou aqui na introdução, que a gente já apresentou, e a gente tem um parágrafo só para conclusão, para fechamento do texto. E a gente, quando já estuda um texto dissertativo, a gente já sabe que é um texto que explora aquela linguagem formal, a gente fala linguagem culta, né? Quando a gente fala linguagem culta, linguagem formal, linguagem padrão, é tudo a mesma coisa. Significa a gente escrever de acordo com as regras gramaticais. Significa que a gente não vai pôr gírias, a gente vai escrever normalmente em terceira pessoa, de forma objetiva, e assim vai, né? As características, quem estuda um texto dissertativo, presume-se que já está por dentro de algumas delas, né? Então, um texto dissertativo é uma estrutura mais complexa, com os parágrafos que a gente abre o texto, né? Os parágrafos que a gente explica ou argumenta e o parágrafo em que a gente fecha o nosso texto, que a gente conclui. Então, a gente percebe que aqui tem uma organização. Tem uma organização de ideias, né? Uma ordem crescente e interligada, onde um parágrafo complementa o outro.
e assim por diante. Um texto básico dissertativo tem mais de 20 linhas, vamos colocar assim, né? O normal é 25, 30 linhas que esse texto aqui vai explorar. Agora, o que seria um parágrafo dissertativo? O parágrafo dissertativo é quando a gente dá apenas um parágrafo, né? A gente escreve só um parágrafo, ele pode ter, né, umas 8, 10 linhas, mais ou menos. Só que o parágrafo dissertativo é como se ele fosse um pequeno texto dissertativo. O parágrafo dissertativo é uma mini dissertação, vamos dizer assim. Então, no meu parágrafo dissertativo, os critérios são praticamente os mesmos que eu uso para fazer uma redação completa. Ou seja, dentro de um parágrafo dissertativo, eu vou escrever seguindo os critérios gramaticais. Eu vou usar as regras gramaticais para eu escrever de maneira formal. Eu vou ter que escrever de forma correta, com a ortografia, acentuação, concordância. Eu vou ter que seguir os aspectos da gramática. Eu vou colocar uma linguagem que não seja uma linguagem coloquial, que não tenha gírias. Por exemplo, eu não vou escrever pra, eu vou escrever para. Então, tem essa questão da formalidade da escrita correta. Só que no meu parágrafo dissertativo, né, como eu disse, é uma mini dissertação, a gente não pode colocar apenas uma frase, ou seja, eu não posso começar aqui e colocar o ponto final só na última linha. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não posso ter um parágrafo frasal, apenas uma frase compridona. Já que um parágrafo é um mini texto, eu tenho que ter a frase de introdução, a frase que eu vou usar para abrir o meu parágrafo. Eu vou ter que colocar as frases intermediárias, que é como se fosse um mini desenvolvimento, né? Umas 2 ou 3 frases. E eu tenho que colocar uma frase aqui de fechamento para o meu parágrafo, né? Uma frase aí para fechar o meu parágrafo. Então, eu aconselho que em cada parágrafo dissertativo a gente faça pelo menos umas 3 frases. Vamos colocar aqui 3 frases mais ou menos, tá? A frase que apresenta ali o assunto que eu vou falar, as frases intermediárias ou a frase intermediária em que eu vou argumentar e explicar e uma frase de fechamento do meu parágrafo. Então, se eu for comparar o texto dissertativo padrão com um parágrafo dissertativo, não vai mudar muita coisa. Aqui é uma dissertação em miniatura, eu só não dei parágrafos, correto? Então, vejam bem, quando a gente vai escrever um parágrafo dissertativo, existe uma frase principal, aquela frase que é sobre o que eu vou falar dentro do meu parágrafo dissertativo. Essa frase principal do meu parágrafo dissertativo, ela se chama tópico frasal. O que seria um tópico frasal? É aquela frase que vai resumir o conteúdo do meu parágrafo. No texto dissertativo também existe essa frase, que é uma frase que a gente mostra o tema. Só que no texto dissertativo, a gente chama essa frase de frase núcleo. O que seria a frase núcleo? É a frase principal da minha redação, ou seja, é uma frase que mostra uma afirmação sobre o tema. É sobre ela que eu vou falar. Só que no meu texto dissertativo ela aparece aqui, ó, na introdução. É uma frase que vai resumir o texto inteiro. Agora, a frase mais importante do parágrafo dissertativo eu já chamo de tópico frasal. É uma frase que vai resumir ali a ideia e para essa frase eu vou colocar frases secundárias, né? Outros tópicos que vão acrescentar, que vão complementar essa minha
esse meu tópico frasal, né? Que são as frases secundárias. Então, se eu fosse pensar o texto dissertativo, cada parágrafo que eu dou é como se fosse um parágrafo dissertativo. Ou seja, eu tenho aqui, a introdução é um parágrafo dissertativo, o desenvolvimento também. Cada parágrafo são mini textos, porque eu preciso ter aquela coerência, ou seja, eu preciso de abrir o assunto, explicar o assunto e fechar o assunto. A outra diferença que eu tenho é o seguinte: quando eu estou concluindo um texto dissertativo, eu começo essa conclusão, que é um parágrafo inteiro, eu começo com um conectivo conclusivo. Esse conectivo conclusivo que eu coloco aqui, geralmente é um conectivo mais pesado. Por exemplo, portanto, em resumo, por conseguinte, destarte. Por que eu falo mais pesado? Porque é um conectivo mais forte para eu mostrar que eu estou concluindo a minha redação. Agora, no parágrafo dissertativo, eu não vou usar um conectivo tão forte assim. No meu parágrafo dissertativo, eu vou usar um conectivo de fechamento, só que mais leve. Eu posso colocar assim, dessa forma, então, logo. Ou seja, eu posso colocar aqui conectivos para fazer um fechamento, mas não aquele conectivo mais assim, né? Comum de texto dissertativo. Então, aqui a gente vê essa diferença entre um texto dissertativo e um parágrafozinho dissertativo. Agora, quem já tem essa noção do parágrafo dissertativo, dessa organização, já vai ter uma facilidade maior para fazer a nossa questão discursiva. Então, vamos falar sobre ela agora. Vejam bem, meninos, aqui a gente tem, né, vamos imaginar que eu estou na prova e aparecem as minhas questões discursivas, né? São as questões abertas, eu vou ter que escrever. Na verdade, a gente vai ter que escrever de caneta, né? Diretamente, não vai ter lápis para poder fazer rascunho, passar por cima. E é bom que eu não faça assim um rascunho, porque se eu for fazer rascunho para tudo, eu não vou ter tempo. A gente tem que fazer dentro do tempo da prova. Então, se eu estiver com tranquilidade, com calma, eu vou conseguir fazer uma coisa bem feitinha e dentro do tempo correto. Eles vão dar a questão, né? Suponhamos que aqui está a questão, ou seja, a pergunta. Só que vai ser comum que apareça dentro da questão ou antes dela um texto de apoio. Pode ser que eles vão apresentar, pode ser até um ou mais textos de apoio, né? Vamos pôr aqui texto. Eles vão colocar um texto antes da questão. Um texto que eles colocam geralmente amplia ali aquele assunto que eles estão pedindo, né? Para direcionar melhor o candidato. Só que eu não vou colocar na minha questão nada do texto. Eu não posso tirar nada do texto e citar na minha questão discursiva, na minha resposta. Não faça isso. Às vezes o texto ele é bem perigoso, porque ele vai confundir o candidato. Às vezes a intenção é essa mesmo, dificultar, porque a gente está fazendo uma prova, né? Então a gente tem a concorrência, então tudo estará sendo testado. Se eles derem um ou mais textos, não fica muito presa no texto. O texto pode te confundir bastante. A gente vai ficar preso na pergunta. O que eles vão perguntar? Eles vão pedir alguma coisa. Cite a relação do fator X com o fator Y. De acordo com não sei o que, dê o conceito de X. Eles podem pedir qualquer coisa dentro do assunto específico para o qual a gente preparou, né, para fazer a prova. O que a gente vai fazer? A gente vai observar o que eles estão pedindo
pensa, lê umas 2 vezes a questão, 2 ou 3 vezes, circula as palavras-chaves da sua pergunta. Relacione, exemplifique, compare. Essas palavras todas que tiverem aqui na questão, vocês vão circular para poder a gente não deixar nada sem estar respondido para eles. Circula o que eles estão pedindo, respira e vai com calma. Vocês vão dar um parágrafozinho, né, para poder responder. Pensa que vocês estão fazendo um mini texto. E a gente vai fazer frases curtas, objetivas e fáceis de entender. Não preocupa aqui em impressionar com um vocabulário mais pesado e também não pensa assim, quanto mais eu escrever, mais pontos eu vou ganhar. Não é isso. Não é quanto mais eu escrever. Quanto mais eu escrever de forma objetiva, clara, sobre o que eu circulei, já tá bom. Eu tenho que fazer uma gramática certinha, eu não posso ficar fazendo erros de ortografia, erros de concordância, porque isso também tira ponto. Então, para a gente começar, a gente vai introduzir a minha resposta. A gente vai introduzir respondendo a pergunta. Assim, a gente vai aproveitar falas da pergunta para iniciar a minha resposta. Por exemplo, se pediu na questão, relacione o fato X com o fato Y, exemplificando sobre cada um. Por exemplo, aí você já começa. A relação do fator X com o fator Y já começa direto. Você pode começar já respondendo ali a pergunta com palavras dela. Se falar assim, qual é o significado do fator X? Aí se você começa, o fator X significa, o significado do fator X você vai começar com as palavras da pergunta. Aí você vai começar diretamente a sua frase. Aí você vai escrever um pouco a primeira parte da pergunta, coloca ponto. Não vai fazer uma frase apenas, não. A gente vai dividir a nossa resposta como se fosse em tópicos. Se ler os tópicos, vai falar sobre cada tópico juntando tudo. Por exemplo, se pediu para relacionar o tópico X e o tópico Y, por exemplo, você vai primeiro apresentar que vai haver uma relação, aí você vai fazer uma frase falando só do tópico X. Depois você vai fazer uma frase falando só do tópico Y e o que eles têm de semelhança ou diferenças, porque pediu para relacionar ou comparar. Então você vai falar dos 2 tópicos e do que eles têm em comum entre si, por exemplo. Se pediu assim um conceito e uma exemplificação, a gente vai julgar o conceito de forma bem direta, a exemplificação, e a gente vai tentar não extrapolar o que está pedindo. Se pediu só a receita do bolo, eu não vou pôr a receita do bolo, a receita da cobertura e uma outra sobremesa. Por quê? Porque eu estarei saindo fora do que eles querem. Então não é só ficar escrevendo muito do que você estudou para você ganhar ponto. É você escrever corretamente apenas o que está sendo pedido. Então a gente vai tentar fazer nosso texto, nossa resposta, discursiva, pelo menos em 3 partes. Uma parte para apresentar a resposta, em que eu começo com palavras da pergunta, a parte do meio que eu explico, que eu ou comparo ou exemplifico, e uma frasezinha para fechar a minha questão discursiva. Então, a questão discursiva, ela vai pedir sobre algo específico do que você estudou. Se você estudou, você vai ficar com calma que você vai saber responder. Se for uma questão de algum tópico que você não tenha conhecimento, que você não estudou, não adianta enrolar. Não adianta tentar encher linguiça e ficar repetitivo, porque o corretor ele vai saber.
A gente também não pode, né? Fiz a minha resposta aqui. Não pode haver nenhuma menção dentro da resposta de quem você é. Você não pode assinar. Você tem que ser como se você não quisesse deixar o corretor saber quem é você. Porque se tiver alguma pista sobre você, alguma dica, né? Então aí você já vai ser eliminado. Você vai preocupar só com o assunto. Você vai lembrar do que você estudou, vai preocupar com o assunto e vai preocupar em escrever só aquilo que está pedindo de forma simples, clara e objetiva. E quando a gente fala que a questão discursiva tem que ser coerente e coesa, o que seria isso? Coerente é a gente ter lógica. Se pediu para falar sobre os benefícios de algo na questão, eu não vou falar sobre nada de problema ou de defeito. Eu vou falar só das qualidades, porque pediu benefício, né? Se pediu para comparar dois tópicos, eu vou falar dos dois tópicos, eu não vou falar só de um. Eu vou ser coerente com o que está pedindo. E com relação à coesão, a coesão é a união das ideias. Quando eu vou unir as minhas ideias, eu vou usar partículas para acrescentar uma frase à outra. Por exemplo, ademais, além disso. Ou então, se eu quiser colocar uma frase em oposição à outra, de repente eu quero mostrar pontos positivos e pontos negativos. Aí a gente joga uma partícula ali de oposição, né? Pelo contrário, sob outro ponto de vista. Então são palavrinhas pequenas, né? Que de repente elas fazem sim a diferença. Não é só frases soltas em que eu posso mudar de lugar que não vai alterar nada. São tópicos ligados, relacionados por essas conjunçõezinhas ou algum pronome. Então, a questão, de repente, a gente faz uma questão em 10, 15 linhas, né, normalmente. É uma questão que a gente precisa de preocupar com quem está lendo e também com a apresentação. Então, vamos fazer letra legível, vamos pensar no corretor, não vamos rasurar. Então, resumindo aqui, né, para a gente ter tranquilidade, uma questão dissertativa é um mini textinho que eu estou entregando, um pequeno texto com coerência, com clareza e que vai ter ali a minha resposta fundamentada. Então, se você estudou ali aquela parte específica, você vai tranquilo, você só tem que se expressar bem. Pensa que você está escrevendo como se estivesse escrevendo assim para você mesmo, pensando o que você estudou. Então, se você estudou, você sabe, vai com calma e sem medo, que eu tenho certeza de que você vai arrasar na sua prova, tá? Eu vou ficando por aqui nessas dicas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aí já se inscreve no nosso canal para esperarem as próximas dicas, tá bom? Então, meninos, vou ficando por aqui. Aquele abraço para vocês, viu? Fiquem com Deus.